A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 299 do nosso podcast e leremos os livros do 2 Macabeus, capítulo 2, e Provérbios, capítulo 24, dos versículos 5 a 8. 2 Macabeus, capítulo 2. Encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias ordenou aos que iam ser deportados que pegassem algo do fogo, como já foi mencionado. Além disso, confiando-lhes a lei, o profeta recomendou aos deportados que não se esquecessem dos mandamentos do Senhor, e que à vista das estátuas de ouro e prata e dos ornamentos de que estavam revestidas, não se deixassem desviar em seus pensamentos. E ainda dizendo outras coisas semelhantes, exortava-os a que não deixassem a lei afastar-se do seu coração. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda e a arca até que chegassem ao monte onde Moisés tinha subido, e de onde avistara a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes. Depois obstruiu a entrada. Alguns dos seus companheiros quiseram aproximar-se, para marcar o caminho com sinais, mas não puderam reconhecê-lo. Ao saber disso, Jeremias censurou-os, dizendo: o lugar ficará desconhecido até que Deus restaure a unidade do seu povo e manifeste a sua misericórdia. Então o Senhor mostrará de novo estas coisas e aparecerá a glória do Senhor, assim como a nuvem, tal como se manifestava no templo de Moisés e quando Salomão orou para que o lugar santo fosse grandiosamente consagrado. De fato, essa manifestação ocorreu quando o rei, dotado de sabedoria, ofereceu o sacrifício da dedicação e da conclusão do templo. Como Moisés orava ao Senhor, e o fogo descia do céu e consumia os sacrifícios, assim também Salomão orou. E o fogo, descendo do céu, consumiu os holocaustos. Moisés havia dito: por não se ter dele comido, o sacrifício pelo pecado foi consumido. Da mesma forma, também Salomão celebrou os 8 dias. Também nos documentos e memórias de Neemias eram narradas estas mesmas coisas.
Além disso, informa-se que ele, fundando uma biblioteca, reuniu os livros referentes aos reis e aos profetas, os livros de Davi e as cartas dos reis sobre as oferendas. Da mesma forma, também Judas recolheu tudo o que se perdera durante a guerra que nos sobreveio. E isso está em nossas mãos. Se, pois, desejais ler esses escritos, enviai pessoas para que possam levá-los até vós. Nós vos escrevemos estas cartas na iminência de celebrar a purificação do templo. Fareis bem, portanto, em celebrar esses dias. Deus salvou todo o seu povo e a todos restituiu a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, como o haviam prometido na lei. Por isso, nele esperamos que tenha logo compaixão de nós e que de todos os lugares debaixo do céu nos reúna no lugar santo, pois foi ele que nos arrancou de grandes perigos e purificou o lugar santo. Os fatos referentes a Judas Macabeu e seus irmãos, a purificação do grandioso templo e a consagração do altar, as guerras contra Antíoco Epífanes e seu filho Eupator, as aparições vindas do céu em favor dos que generosamente realizaram façanhas pelo judaísmo, os quais, embora poucos, reconquistaram toda a região, pondo em fuga a multidão dos bárbaros. O fato de recuperarem o templo, afamado em toda a terra, de libertarem a cidade e de restabelecerem as leis que estavam para serem abolidas, tendo-lhes sido propício o Senhor em toda a sua clemência. Todos esses acontecimentos, expostos por Jasão, de Cirene em 5 livros, procuramos sintetizá-los num só compêndio. De fato, considerando o avalanche de elementos e a dificuldade que a abundância da matéria causa para os que desejam adentrar-se nos relatos dessa história, tivemos o cuidado de proporcionar satisfação para os que pretendam apenas ler, facilidade para os que se interessem em confiar os fatos à sua memória, e utilidade, enfim, a todos os que procederem à leitura. Para nós mesmos, que empreendemos esse trabalho com o fim de sintetizar, não foi tarefa leve a que assumimos, mas um empreendimento cheio de vigílias e suor. Como não é fácil o encargo de quem prepara um banquete e procura a utilidade dos outros, contudo, de boa mente enfrentaremos o trabalho em favor do proveito de muitos. Ao autor deixaremos a descrição acurada de cada pormenor, nós mesmos procurando conseguir a forma da brevidade. Assim como o arquiteto de uma nova casa deve responsabilizar-se por toda a estrutura, ao passo que aquele que se encarrega de pintá-la e decorá-la deve procurar os materiais adequados para a sua ornamentação, da mesma forma penso que é nosso caso. De fato, ao autor compete penetrar no assunto, fazer a seleção das palavras e discorrer mais curiosamente sobre cada pormenor da história. Ao que se resume, porém, deve-se conceder que procure a brevidade no expressar-se e evite a exposição detalhada dos fatos. Daqui, pois, começaremos a narração, só isto acrescentando ao que foi dito. Seria simplório alongar-se antes da história, para depois resumir a própria história. Provérbios 24, versículos de 5 a 8. Quem é sábio é forte, a pessoa instruída tem o vigor redobrado. É com estratagemas que se prepara a guerra. A vitória virá se for amplo o aconselhamento. É alta demais para o insensato a sabedoria. Ele não abrirá a boca no tribunal. Quem só planeja fazer o mal será considerado pernicioso. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, continuando a leitura da Bíblia em um ano,
acompanhamos o texto do segundo livro dos Macabeus, capítulo 2, e também alguns versículos do capítulo 24 do livro dos Provérbios. O capítulo 2 do livro dos Macabeus, que estamos acompanhando, apresenta, em primeiro lugar, a continuidade da segunda carta escrita pelos judeus de Jerusalém aos seus irmãos judeus residentes no Egito. No trecho dessa carta que ouvimos, é feita referência ao episódio de Jeremias e o fogo, terminando numa nota sobre os documentos de Neemias e também de Judas Macabeu, e um convite para a festa da dedicação. Assim estava contido na carta: fareis bem, portanto, em celebrar esses dias. Deus salvou o seu povo e a todos restituiu a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação. Por isso, nele esperamos que tenha logo compaixão de nós e que de todos os lugares debaixo do céu nos reúna no lugar santo, pois foi ele que nos arrancou de grandes perigos e purificou o lugar santo. Na segunda parte desse capítulo, há o prefácio do autor do livro, que encerra o elenco de vários acontecimentos históricos com essas palavras. Todos esses acontecimentos, expostos por Jasão de Cirene em 5 livros, procuramos sintetizá-los num só compêndio. E continua: para nós mesmos que empreendemos esse trabalho com o fim de sintetizar, não foi tarefa leve a que assumimos, mas um empreendimento cheio de vigílias e suor. Contudo, enfrentaremos o trabalho em favor do proveito de muitos. Percebemos, pois, que é somente no capítulo 2, versículos 19 a 32, que começa o livro propriamente. Mas o que se destaca principalmente é o apelo, através das cartas anteriores ao prefácio, ao louvor de Deus, que ao longo da história protegeu o seu povo. É o reconhecimento do poder de Deus. Há, pois, um sentido religioso. Tudo é referido a Deus, considerado o Senhor da história. Portanto, não são só acontecimentos políticos, mas é o aspecto religioso que se destaca, ao menos nesses 2 capítulos que acompanhamos. E no livro dos Provérbios, há uma chamada de atenção quando afirma: quem é sábio é forte. A pessoa instruída tem o vigor redobrado. Evidentemente, está falando de uma sabedoria que não é sinônimo de cultura ou de acúmulo de conhecimento, mas da sabedoria do coração, que se confunde com o dom do Espírito Santo, que capacita a pessoa ao discernimento e à fortaleza de ânimo diante dos desafios da vida. É também a virtude que capacita a pessoa a lutar contra o mal e, ao mesmo tempo, buscar o bem sempre e acima de tudo. Peçamos a Deus que nos conceda esse dom para percebermos as suas ações em nossa vida de cada dia e, ao mesmo tempo, lutemos contra tudo aquilo que atrapalha. Que vençamos o mal com o bem. Olhemos para Maria, que soube como ninguém discernir as ações realizadas por Deus em seu favor, e que ela nos obtenha a sabedoria, o discernimento e a fortaleza de ânimo para continuarmos fiéis aos apelos de Deus na nossa vida. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra,
possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!